Boa tarde a todos. Bom, eu me chamo Adriana, como o Dani mesmo disse, e só uma pequena partilha. Eu não sou tão formal igual o Padre Tiago, gente, desculpe. Mas uma coisa engraçada, que a gente estava na preparação do fórum e pedindo os currículos, inclusive dos que estão na mesa, né? E eu falei assim, nossa, já sei qual vai ser meu currículo. Vai ser do lar. Mãe de 5 filhos, graças a Deus. É com muita alegria que nós abrimos a segunda mesa desse evento do nosso Quintum Fórum Famílias Novas. E eu gostaria de chamar aqui em cima para participar com a gente o Sidney Silveira. O Sidney é um jornalista, editor, escritor, professor e estudioso da filosofia medieval, conhecido por ser um dos maiores divulgadores da escolástica no Brasil, com ênfase na obra de Tomás de Aquino. É o criador do blog Contra Impugnantes, do Instituto Angélicum e da editora Sétimo Selo. Escreveu um livro chamado Cosmogonia da Desordem. Por favor, Sidney. Para compor a mesa também, nós temos Dom Antônio Augusto, mas neste momento ele está dando uma pequena entrevista. Daqui a pouco ele virá. Então, podemos começar com o Sidney, que vai... Pode falar, Dani. Só um recado. Para a segunda mesa, nós teremos outro código para as perguntas, tá? Quem puder anotar, o código é 737725. As perguntas estão sendo feitas na plataforma www.menti.com. Vocês colocam o código ali e conseguem realizar as perguntas. Ao final das palestras, nós teremos a parte em que os expositores responderão as perguntas. Muito obrigado. 737725. Anotado? 737725. 737725. Ok? Então, tá bom. Então, agora o Sidney vai ministrar para nós a palestra com o tema O Tomismo em Prática no Cotidiano. Funcionando? Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. O pessoal da comunidade foi muito acolhedor para comigo. Eu não sou merecedor de tanto carinho. E, como vamos falar de Santo Tomás de Aquino, que durante séculos foi caluniado como um não mariano, porque dizem algumas más línguas que ele teria sido contra o dogma da Imaculada Conceição, que por sua vez só veio a ser proclamado no século XIX por uma simples defesa de uma tese metafísica, que era a questão de se a alma, né, aquilo a que chamamos a alma humana, se ela aflora no momento em que os medievais chamavam de animatio, ou se na conceptio, se na animação ou na concepção. Não tinha nada a ver com dogma, nem com aquilo que é verdade de fé, que Nossa Senhora foi privada da mancha do pecado original. Santo Tomás era marianíssimo, o único texto autógrafo que temos de seu punho, ou seja, que não é da mão de copistas, é um trecho da Suma contra os Gentios, e lá, com a letrinha dele, nós vemos em várias passagens, à margem do texto,
Ave Maria. Ele, enquanto escrevia, às vezes parava o que estava a escrever para rezar uma Ave Maria, e eu sugerirei que comecemos justamente com uma Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pois muito bem, minha gente, houve no século XX um grande estudioso da obra de Santo Tomás, um padre francês chamado Garrigou Lagrange. Ele tem um livro intitulado La Mère du Sauveur, a Mãe do Salvador. A primeira vez que eu li esta obra, eu chorei copiosamente. Há passagens magníficas, e numa delas ele nos diz que Nossa Senhora é chamada pela Igreja de Santíssima e não de Santa, porque ela participa ao modo de instrumento da ordem hipostática. O que seria a ordem hipostática? Nós sabemos por fé que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, na pessoa dele, estão unidas essas duas naturezas, a humana e a divina. E Nossa Senhora serviu de instrumento para a realização, para a consecução dessa ordem superior. Então ela participa ao modo de instrumento da bondade do fim, da mesma maneira como um bisturi, por exemplo, participa da bondade da cirurgia. Então, por participar desta ordem tão elevada, ela é dita Santíssima. Então, católico não mariano é não católico. Todo católico precisa ser mariano, ele deve trazer no seu espírito, no seu coração, Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, que é Santíssima, puríssima, modelo de perfeições, e na ladainha de Nossa Senhora, nós repetimos muitos dos títulos que lhe foram atribuídos, e isto não veio do nada, foram séculos e séculos de discussão teológica, até que aos poucos a Igreja foi chegando a esses títulos que foram conferidos a Nossa Senhora em sua honra. Então, sejamos sempre marianos, recorramos a nossa mãezinha querida do céu, sempre, cotidianamente, nas alegrias e nas tristezas, dando sempre graças a Deus e pedindo a intercessão dela. Pois muito bem, o tema é um tema abstrato, só que eu vou tentar trazer para o concreto, que seria a utilização do tomismo, nos dias que correm. E eu começo por uma citação de Santo Tomás de Aquino, num livro muito importante, que foi o seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo foi um teólogo que no século XII reuniu muitos documentos da Igreja durante séculos, documentos do magistério, de doutores e de santos, e todo aspirante a teólogo ou a filósofo, a partir do final do século XII, para formar-se, precisava comentar as sentenças de Pedro Lombardo. Eram 4 livros de sentenças. E se valiam de glosas maravilhosas da Sagrada Escritura. E Santo Tomás, falando do fervor, ele diz o seguinte, a certa altura desta obra magnífica: o fervor da caridade é designado, metaforicamente, quando dizemos que a caridade é um calor. Em latim, secundum quod ditimus caritatem esse calorem, ou seja, a caridade é um calor. Mas que tipo de calor é este? O próprio doutor comum continua em seu texto, dizendo o seguinte: e a intensidade dessa caridade chamamos fervor. Então, o fervor é o calor do amor. Sem fervor, nós amamos mal, ainda no plano da natureza. Mas o grande santo e doutor comum da Igreja não está aqui a dizer apenas do amor natural, e sim da caridade enquanto virtude teologal infusa, ou seja, nós não somos capazes desta caridade, nós a recebemos ordinariamente no batismo e extraordinariamente quando Deus quer. Deus converte quem Ele quer,
quando Ele quer. Está aí São Paulo, que não nos deixa mentir, pois, literalmente, caiu do cavalo. Então, ir a Santo Tomás de Aquino é ir a uma fonte de sabedoria extraordinária. Ele foi cognominado, né, como o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos, e isto não foi a troco de nada. Era um homem de muito silêncio, muita contemplação, pouca intimidade com as pessoas no sentido moderno do termo, né? Hoje as pessoas orgulham-se de exibir as suas intimidades, elas perderam aquilo que Aristóteles chamava de aidos, o pudor natural. Nós temos, então, paradas do orgulho despudorado, né? Não só, eu sou do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma cidade que no verão, nela, os demônios tiram férias por 2 motivos, né? Por falta do que fazer e pelo calor, né? É verdade. Eu sou carioca praticante, estou aqui com 54 anos bem vividos, conheço razoavelmente bem a minha cidade. Para falar de Tomás de Aquino para um público católico, né, às vezes é um desafio maior do que falar dele para um público leigo, muitas vezes, porque o tomismo, infelizmente, e isto não é de hoje, ele foi muito e é muitas vezes instrumentalizado para coisas que não são necessariamente nobres. Então, Santo Tomás já foi comparado a um vitral de uma catedral gótica. Quem aqui já entrou numa catedral gótica, ou já viu do lado de fora, ou se fez as duas coisas, há de ter observado que os vitrais de uma catedral gótica, se contemplados do lado de fora, com a incidência da luz do sol sobre eles, são opacos. Mas quando a pessoa adentra o templo, aquilo que era opaco ganha em luz, em cor, em inteligibilidade, e assim acontece com a obra de Santo Tomás de Aquino. Se a pessoa aproxima-se dela como mera curiosa, ela tem a noção que tem essa pessoa arquetípica que contempla uma catedral do lado de fora. Tudo parece opaco, mas se adentra esta obra rica com amor, aquela opacidade se transforma em claritas, em clareza, que é inteligibilidade, que é uma das propriedades da beleza. Não podemos atribuir o caráter de belo àquilo que sequer enxergamos claramente. Então, uma coisa é dita bela por ser clara, por ter harmonia, por ter proporção, por ter integridade, etc. Então, há coisas objetivas na beleza e o caráter subjetivo está em quem a contempla, mas há uma objetividade real na beleza. A beleza atinge-nos de uma maneira fragorosa e muitas vezes... Está dando eco? Muitas vezes... melhorou? Muitas vezes nós somos atingidos em cheio pela beleza sem sequer compreendê-la, mas é porque há, segundo o próprio Santo Tomás, uma connaturalidade entre a nossa inteligência e a beleza, né? O pulcrum, como diziam os latinos, como um dos 7 transcendentais da ordem do ser. Tudo que é, tudo que existe, pelo simples fato de ser, de existir, tem um quantum de beleza. Então, há uma região enorme de beleza. Então, quando algo cumpre a sua finalidade, é belo neste sentido. Então, a beleza moral deixa a alma impregnada mais do que a beleza física, porque a beleza física nós a percebemos com os olhos da carne, com os sentidos, com aquilo que em nós é aparato inferior na nossa alma. E, portanto, quando alguém vê uma pessoa bonita, por exemplo, passam-se alguns dias e aquela beleza vai se esvaindo na memória, ao passo que quando alguém tem contato com uma pessoa de ilibado proceder, aquilo deixa uma marca indelével na alma. Quanto mais imaterial é uma beleza, mais ela nos marca indelevelmente. Então, há as belezas corpóreas, que devemos contemplar e amar na sua justa medida. Há a beleza espiritual, que é superior, pela qual nós adquirimos critérios de avaliação, não só a respeito da nossa própria vida, como da moral, da vida moral. Eu tenho aqui em minhas mãos um livrinho
é um eufemismo, né? Que é a Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório, uma obra clássica. Santo Afonso, para quem não sabe, é considerado o doutor da moral católica. Este livro, até esta edição, que é o primeiro volume de 7, só havia em latim, né? Está acontecendo agora nos Estados Unidos a primeira tradução para o inglês, que é praticamente concomitante a esta aqui nossa para o português. O Centro Dom Bosco, lá do Rio, né, seguiu o meu conselho, né, e levou a cabo esta edição. E houve muitas objeções, né, inclusive por algumas pessoas pertencentes à hierarquia. E aqui eu pego um gancho no que disse Dom Bertrand, porque hoje nós vivemos, o mundo ocidental é um mundo de susceptibilidades feridas. As pessoas não conseguem mais entender que discórdia não é divergência. Discórdia, etimologicamente, é uma desavença entre corações. Divergência é quando dois ou mais intelectos não concordam, não estão de acordo com relação a um ponto qualquer e, dialeticamente, tentam chegar à resolução do problema. Ou seja, a verdade que é uma certa adequação entre a mente humana, a verdade em nós, e o ser das coisas. Então, tivemos algumas objeções. Uma delas era de que esta obra magna seria, como ela foi escrita primordialmente para sacerdotes, e a sua edição resumida, chamada Praxe dos Confessores, ela também tem como objeto primário os sacerdotes, seminaristas, etc., fizeram-nos a objeção de que isto não era para leigos. Né? E, diante de uma objeção, sempre que não é uma discórdia, né, sempre convém responder racionalmente, de maneira equilibrada, pontuar as coisas sem problemas, e o que nós respondemos foi que não está indicado em nenhum documento do próprio magistério da Igreja que esta obra seja de leitura exclusiva de sacerdotes. E a publicação dela em si mesma, por si mesma, é um bem que vai chegar a muitos seminaristas do Brasil inteiro que não tem, muitos que não têm formação em língua latina, né? Então, nós vivemos neste tempo em que qualquer divergência tende a virar discórdia. Santo Tomás nos ensina, já que ele foi o mestre do método da disputácio, da disputa dialética, que divergir, muitas vezes, é não apenas necessário, como salutar, quando as pessoas se voltam à discussão de um ponto qualquer, com o coração aberto, em geral, o resultado desta divergência é positivo. Assim foram escritas, na Idade Média, questões disputadas. Eu mesmo, aqui no Brasil, coordeno 2 coleções, uma para uma editora aqui de São Paulo, que é a coleção Medievalia. Nós publicamos nela as questões disputadas sobre a alma, né? Santo Tomás de Aquino nos coloca em disputa o que é o ser da alma, né? Hoje em dia, um aluno entra numa faculdade de psicologia, chega no 7º período, estudou algo de Lacan, Freud, Deleuze, etc., e alguém lhe pergunta um conceito de alma, ele não sabe nem definir, né? Ele não sabe nem as definições básicas, porque passou de passagem pelos pré-socráticos, não leu Aristóteles, que tem um livro chamado Peripsiques, ou seja, sobre a alma, né? A ontologia da alma. O que é a alma? Existe só a alma humana? A alma humana é uma dentre tantas nesta escala ontológica que vemos, etc. Então, eu lembro aqui, então fiz esta defesa, e o livro, com a graça do bom Deus, já vai para o 3º volume, serão 6 ou 7 volumes, e com isto nós vamos inoculando o mercado editorial brasileiro de sanidade psíquica e intelectual. Hoje, em muitos dos ambientes nossos, católicos, né, há uma certa confusão entre o natural e o sobrenatural, né, entre as virtudes naturais, entre a sanidade psíquica e a santidade, né, entre a piedade, que sem o fervor pode até tornar-se soberba, né, e a santidade extraordinária. Nós buscamos a santidade, a santificação ordinária, né, a palavra sanctus, né,
no bom latim ciceroniano, ela provém de um verbo sancire, que significa sancionar. Quem sanciona é quem tem estabilidade. Então, nós buscamos estabilidade espiritual, então, santificação pessoal no plano mesmo ainda da natureza. Agora, não é por causa de sermos piedosos que amanhã, né, vamos virar um Santo Antônio de Lisboa e ressuscitar um morto. Né? Esta santidade extraordinária, Deus a dá a quem Ele quer. Né? Ela não é um ascese, ela não é proveniente de um esforço apenas, nós colaboramos com a graça, mas essa santidade extraordinária é Deus quem a dá. Então, num mundo em que qualquer divergência vira inimizade, né, em que se perdeu o conceito de amizade, porque isto é o que nós vemos, as relações diluem-se dramaticamente por miudezas, nada como ir às grandes fontes da sabedoria universal, dentre elas a do nosso querido Santo Tomás de Aquino, e aqui, para termos uma ideia daquilo que estou a falar, eu lembro que houve na escola de Salamanca, na época em que a Espanha, Portugal estava sob a égide de um rei espanhol, né? Portugal ficou sob o domínio da Espanha durante um bom período, e o Papa Paulo IV ele ficou do lado da França na guerra contra a Espanha, e o rei da Espanha teve o seguinte santo prurido: mas posso eu atacar as tropas do Papa? Olha que coisa. E aí mandou chamar um grande teólogo tridentiano chamado Melchor Cano. Quem aqui já leu o Concílio de Trento, saiba que a parte da Eucaristia é quase, boa parte dela, se não quase a totalidade, escrita por Melchor Cano, um grandíssimo teólogo. E ele era o teólogo do reino. Então, ele foi chamado pelo rei para fazer um parecer. Qualquer hora dessas eu traduzo o padecer, porque vale a pena, né? E a conclusão do parecer é a seguinte: o Papa é o nosso monarca absoluto em relação a coisas de fé e de costumes. Porém, relativamente a coisas ligadas ao território, a tradições culturais, etc., não. Então, disse o teólogo, o senhor pode atacar as tropas, que não há problema nenhum. Sabem qual foi o resultado? A Espanha ganhou a guerra e, do outro lado, havia tropas papais. Melchor Cano, por acaso, foi chamado a atenção pelo Papa? Foi excomungado? Não. Né? O Papa só, que era um homem irascível, ele só não permitiu que ele virasse o superior da ordem dominicana na Espanha. Mas isto aqui, este breve exemplo, é só para mostrar que pode haver divergência entre irmãos. O que não convém é haver discórdia. O que não convém aos corações simplesmente descambarem numa espécie de ódio. Então, digo isto com muita tranquilidade, porque este trabalho editorial, que eu comecei na época, em 2005, quando criei a editora Sétimo Selo, que com este nome apocalíptico só podia realmente falir, né? Que era o tira-pão, literalmente, nunca foi ganha-pão. Naquela altura, nós fizemos um contrato aqui, só a título de exemplo ilustrativo, com a distribuidora Loyola, e conseguimos distribuir o primeiro livro que nós traduzimos e editamos, com notas explicativas, uma apresentação ao texto, foi o mini tratado de Santo Agostinho, intitulado De Natura Boni contra Maniqueus, sobre a natureza do bem, contra maniqueus. Pois muito bem, distribuímos o livro na Cultura aqui em São Paulo, na Livraria da Travessa lá do Rio, em várias livrarias do Brasil, porém, em algumas católicas disseram-nos que era necessário aquilo passar por uma comissão teológica. Era o texto de Santo Agostinho, o doutor da graça. O mesmo sucedeu com o De Malo, a questão disputada sobre o mal. Então, eu vi na minha carne, ninguém me contou, que às vezes é difícil mesmo trazer este tesouro, porque nem sempre os espíritos estão voltados a
percepção da verdade e a discussão em torno dela. E eu trago aqui, nós estamos numa cidade fundada por jesuítas, né? Os jesuítas, o que eles fizeram foi uma obra extraordinária. Estamos aqui perto do marco fundacional de São Paulo. Eu, como carioca praticante, amo São Paulo, a terra da garoa, amo a sua história. Então, os jesuítas, o grande mal que eles fizeram foi ensinar a índios caetés, tupinambás, tamoios, etc., que comer gente era pecado, né? Ensinaram a liturgia. Alguns aprenderam o canto gregoriano. A carta de Pero Vaz de Caminha, que foi citada aqui por Dom Bertrand, é uma carta extensa. Quem não a leu por inteiro, tem essa pachorra de lê-la, vale muito a pena. A certa altura, ele nos dá a entender. E um padre lá do Rio, amigo meu, comenta com sabor que ali na carta de Pero Vaz de Caminha há um dos melhores comentários litúrgicos, né, sobre a liturgia da missa. Porque quem já foi ao Rio e vai ao Museu de Belas Artes, vê lá aquele lindo painel que é a primeira missa do Brasil. O Brasil foi fundado com uma missa, né? Cabral não trouxe em sua esquadra pedrões, daí vem a palavra padrão, sobre alguns, segundo alguns filólogos, porque realmente eu estou do lado daquela parte da historiografia que defende, com base em textos primários, que o achamento do Brasil, ele foi, embora já se soubesse que havia terras para cá, ele foi acidental. Então, não havia nenhum padrão onde se escrevia quando os portugueses chegavam numa terra a ser descoberta. Esta terra foi descoberta no ano da graça tal, em nome do rei tal. Não, Cabral mandou que 2 degredados ou 3 fossem ao mato, pegassem o pau do Brasil. O Brasil inaugura-se com um cruzeiro feito de madeira, com uma missa, e na hora da missa, como disse aqui Dom Bertrand, muitos dos índios se ajoelhavam quando viam os portugueses se ajoelharem, até que, isso é um relato, está na carta de Pero Vaz de Caminha, um deles aproxima-se daquela cena que está neste quadro e faz este gesto para um outro que estava lá, como quem dissesse: o que se passa aqui? E o índio, provavelmente um caeté, respondeu. Esse é um dos melhores comentários teológicos sobre a missa. Um índio, né, completamente alheio à fé, né? E a fé, isso é uma outra tentação contemporânea, daí a importância de retomarmos o bom tomismo. Ela não é uma mera crença. Eu posso ter fé humana na minha esposa, no meu sócio, etc. Agora, a fé, enquanto virtude sobrenatural, que nos faz anuir com a inteligência as verdades da Sagrada Escritura, pelo viés do magistério da Igreja, que é a regra próxima, ela nos é dada. Ninguém aqui pode dizer que crê que Maria é sempre virgem porque leu Pitágoras. Ah, não. Li Aristóteles, né, descobri que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nem um teólogo. A fé nos é dada, né? Nós, não é, há uma frase atribuída a Tertuliano, credo quia absurdum. A fé, num certo sentido meramente humano, ela pode parecer um absurdo, né, mas é um absurdo que salva, né? É o conjunto de verdades, como diz São Paulo, ela é a substância das coisas em que cremos. Não é só o ato subjetivo de crer. Por isso que não basta apenas ter fé, é preciso estar na fé, ser partícipe desse corpo doutrinário que a igreja, do qual a igreja é custodiadora, e isto não se faz sem humildade, sem amor. Amor é uma palavra muito gasta, porém, as pessoas perderam a noção do amor como um êxodo da alma do amante na direção, êxodo benevolente na direção da pessoa ou da coisa amada. Isso é frase de Santo Tomás. Eu editei aqui no Brasil um filósofo espanhol contemporâneo, recém-aposentado, que é o Juan Cruz Cruz. Ele tem um livro, A Ontologia do Amor Humano, em Santo Tomás. O êxtase da intimidade é o título do livro. Alguém poderia sugerir que é um livro escrito pela Anitta ou pela Ludmilla, né? O êxtase da intimidade. Mas a intimidade de que ele está a falar não é intimidade corpórea, é a vontade no seu exercício pleno de liberdade, que é o amor.
O amor é o único ato humano incoagível. Um torturador pode chegar a mim e fazer-me dizer que não amo o meu filho. Eu posso dizer isso para que ele pare a tortura porque está me machucando, mas ele não tem o condão de penetrar a minha intimidade e fazer com que eu realmente não ame meu filho. O amor é inexpugnável em nós. Ou amamos e nos tornamos aos poucos cidadãos da cidade celeste, ou nos deixamos vencer pelo amor próprio e, ainda que não saibamos, acabamos por nos tornar pessoas caminhantes para a cidade das trevas. Eu trouxe aqui, já que estamos na cidade fundada por jesuítas, numa cidade, se não é a mais importante, é uma das mais, eu amo São Paulo, eu trouxe um excerto do Vieira para ler. O Padre Antônio Vieira realmente foi um homem de uma altitude homilética, digamos assim. Os seus sermões, alguns são de uma beleza que ilumina a nossa inteligência de uma maneira embasbacante e com uma simplicidade extraordinária. Por exemplo, quando ele fala sobre a adoção. Há um sermão sobre a adoção. A certa altura do sermão, para enaltecer o ato de adotar um filho, ele diz a seguinte frase: o filho natural se ama porque é filho. O filho de adoção é filho porque se ama. Isto é de uma altitude, de uma simplicidade. E assim é o Vieira quando fala sobre amor, sobre os pastores, os bons e os maus, Há o sermão da quarta-feira de cinza, o sermão da 60ª, convido-os todos nas horas vagas, em vez de assistirem ao Flamengo na Libertadores, que leiam os sermões do Vieira. Aliás, eu emprestei esse livro aqui para um flamenguista, olha o que aconteceu. Ele destruiu a capa. Mas eu sou um torcedor do Fluminense, e olho para o Flamengo com um olhar paternal. O Flamengo nasceu de uma dissidência no Fluminense. Mas vamos ao que interessa. Diz o Padre Antônio Vieira sobre isto que é a cegueira, aquilo que os latinos chamavam de quietas mentes, a cegueira mental que provém da falta de amor. A cegueira do juízo e amor próprio é muito maior que a cegueira dos olhos. A cegueira dos olhos faz que não vejamos as coisas. A cegueira do amor próprio faz que as vejamos diferentes do que são, que é muito maior cegueira, porque não ver nada é privação. Ver uma coisa por outra é erro. Olha que altitude, um simples excerto de um sermão. Que altitude espiritual, que altitude, diríamos, gnosiológica, de conhecimento, que altitude moral. Nós estamos aparelhados com as nossas potências superiores, inteligência e vontade, para amar e conhecer a verdade. Para isso nós somos feitos. Fomos feitos por Deus para amar e para conhecer a verdade. Tanto é assim que mesmo filósofos não propriamente cristãos de estrita observância, como Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, ele tem um livro chamado Ideias e Crenças, Ideias e Crenças, em que ele diz, com muito acerto, que permanecer na dúvida é das coisas mais angustiantes que pode haver. Nós não dialogamos por dialogar, dialogamos para que as nossas inteligências cheguem a um ponto considerado ou estimado como verdadeiro. E algum de vocês poderia perguntar, mas o que é a verdade? A verdade eu tenho a minha, você tem a sua, ela é subjetiva. Não, a verdade está nas coisas como fonte e está na nossa mente como formalidade. Se o sujeito repousa o seu bumbum num capô de um carro que acabou de ser desligado, pensando que vai ficar frio, não vai. Como diz o filósofo católico Julián Marías, a realidade não é só o que existe, é também o que resiste aos devaneios humanos. A realidade vinga-se de nós quando nós nos voltamos contra ela. Então, julgar que certas coisas são o que não são é ruim moral, espiritual, intelectualmente. Então, nós fomos feitos
para alcançarmos esta região de estabilidade e, portanto, de sanidade, sem a qual nem rezamos uma Ave Maria direito. A fé não é um sentimento, ela pode espraiar-se, deve espraiar-se aos sentidos, mas não é com o sentido que eu digo sim às verdades da fé. Santo Tomás de Aquino escreveu uma obra, esta também pretendo trazer à luz, para gáudio de muitos, que é um livro sobre a fé. É um livrinho pequenininho que ele se pergunta o que é a fé, é quase uma mini questão disputada, e ele nos diz que, nesta pequena obra, que tentar demonstrar racionalmente as verdades da fé é ridículo. Nós não somos protestantes é que discutem, tem um livro, cada um interpreta de uma maneira. Este autor que eu citei aqui, o Melchior Cano, ele tem um livrinho intitulado De Locis Theologicis, dos lugares teológicos. Qualquer teólogo digno deste nome tem que saber quais são os 10 lugares teológicos, senão ele não adentrou ainda o terreno pré-magisterial. E um dos lugares teológicos é a Sagrada Escritura, porém, não ao sabor do nosso arbítrio. O magistério é a regra próxima. E ele se pergunta, nesta obra magna, que é um calhamaço de 1000 páginas, se é preciso que o fiel católico saiba aramaico, ou grego, ou latim, e ele responde com toda a serenidade, é óbvio que não. É óbvio que não. Eu não preciso saber grego para crer que a Nossa Senhora é mãe de Deus. Então, esse falso intelectualismo que às vezes entra neste momento dentro de uma igreja que tem, quer queiramos, quer não, uma certa crise de identidade, ele é ruim, É óbvio que nós cremos com a nossa vontade, que é apetite intelectivo, não é irracional, a vontade não é cega. Um cão não tem vontade, diz Santo Tomás, tem apetites. A vontade não é um apetite qualquer, é um apetite racional, intelectual. Então, falar de Santo Tomás, foi o tema que me foi proposto, como trazer Santo Tomás para o mundo de hoje, é falar em retorno ao bom senso. Retornar ao bom senso. O óbvio foi demitido da nossa polis. Isto é um fato. Vai lá a ministra, coitadinha lá, protestante, diz que meninos vestem azul. É um crime. Diz que meninas vestem rosa. Isso é um crime, quase. Que desgraça. Olha a que ponto nós chegamos. A falta do bom senso. Temos que resgatar este bom senso. Agora, dado o depauperamento médio das inteligências, nós resgatamos o bom senso aos poucos. Entre outras coisas, publicando obras que são verdadeiros luminares para a nossa inteligência. E não achando que devemos sempre abaixar o nível, na presunção que estamos a falar para estúpidos. A inteligência humana, olha, inteligência é uma palavrinha que também vale a pena investigar do ponto de vista etimológico. Intus legere, inteligência é ler por dentro, é ir para além daquilo que os sentidos captam. Eu vou para além desta garrafa, eu posso entendê-la como uma garrafa. O meu gato pode olhar para esse copo aqui, vai beber o recipiente, mas o conceito de copo, que está para além do que os sentidos enxergam, ele não consegue ver. Então, a inteligência nos leva para uma região além dos sentidos. Então, é para isso que nós existimos enquanto humanos. Daí a importância do domínio da linguagem, um domínio minimamente proficiente, pelo menos da parte daqueles que são pastores na igreja, e também no magistério civil dos professores, que devem aprimorar a linguagem, porque o modo humano de chegar à verdade é por via de raciocínio e usando do verbo. Verbo, aquilo que Santo Tomás chamava de verbum mentis, é o resultado final de um raciocínio. Agora, se eu não sei nem de improviso falar um período com frases, com sujeitos, predicados, etc., tudo colocado no seu lugar, como vai ser a minha vida qualitativamente? Vai ser uma tragédia. Então, o que há hoje é uma falta de percepção da beleza, a beleza está diante dos nossos olhos e nós somos apáticos, tornamo-nos apáticos,
Somos iguais àquele sujeito que chega lá na Roma, vai à Capela Sistina, olha para o teto e tem a mesma atitude existencial do que um bode no curral do seu José aqui numa fazenda. Abana o rabo com olímpica indiferença. A beleza ela existe para que nós cheguemos ao êxtase, em grego, êxtase, para que saiamos de nós, eu saio de mim em relação às coisas belas. Então, numa sociedade em que o torpe, o medíocre, o baixo, causa êxtases corpóreos, qualquer bate-cum é capaz de levar as pessoas a estertores beatíficos, ao passo que uma polifonia de vitória, etc., torna as pessoas entediadas mortalmente, uma sociedade que ela está doente. É óbvio que uma sociedade não dorme Dilma e acorda Cícero. Estou falando do ponto de vista do domínio da linguagem. Para não ferir susceptibilidade, eu não estou aqui a falar de política, estou falando porque é notório que a nossa presidente ela nunca ganhou um concurso de retórica. Ela não chegou, ela não foi adestrada no trivium, daí vem a palavra trivial. Trivium era estudo da gramática, que é o DNA da língua, retórica, que são os bem-falares, a capacidade expressiva, quer oral, quer escrita, e dialética ou lógica, que é a capacidade de, pontuando raciocínios, chegar à verdade. Então, eu só estou falando que uma sociedade não sai das trevas à luz num estalo. É preciso que aqueles que são responsáveis pela formação, e não só na igreja, como também fora dela, assumam sem vergonha de serem portadores de verdades. Hoje em dia nós temos vergonha. Quantos de nós católicos já ouvimos dizer, ou já passamos por uma experiência em que, constrangidos pelo mundo, pela mundanidade, não expressamos a nossa fé? Olha, vou fazer 55 anos, já operei o coração, tirei um câncer, arranquei a vesícula, capotei com o carro, sofri um traumatismo craniano. Eu estou no lucro. Então, quem já chegou lá embaixo assim, tem uma liberdade tremenda. Eu perdi a susceptibilidade. A indesejada das gentes, que é uma metáfora para a morte, já passou perto de mim umas 6 vezes. Então, isso me dá uma liberdade tremenda de agir com prudência, porém sem medo de ferir susceptibilidade. Por exemplo, Dom Bertrand disse aqui que o matrimônio é cruz. Estamos a falar aqui para famílias, mas ele não está dizendo nada que não tenha sido dito antes. Olha, a palavra matrimônio vem de uma conjunção de 2 palavrinhas latinas. Matris munium, ofício de mãe. Matrimônio é ofício de mãe. Olha que bonito. E a palavra cônjuge vem de coniundium, que é jugo comum. Cônjuge é quem ajuda o outro a carregar o jugo. Então as pessoas querem se casar com projetos teológicos, e não com outras pessoas de carne e osso. Eu não acredito em catolicismo sem amor, sem olho no olho, ou por abstrações. Devemos amar. E se vamos falar de coisas católicas, devemos amar a enésima potência. Devemos carregar a cruz. Isto é bom. Sem a cruz, o mundo esfacela-se. Eu vou cometer aqui a pequeníssima heresia de ler um trechinho do meu livro. Quando você leu agora o título, eu me lembrei de um amigo meu, porque o subtítulo do livro é Exegese do declínio espiritual do Ocidente. Um querido amigo, eu quase pensei em mudar o título, exegese do declínio, mas justamente porque creio firmemente que a boa formação passa pelo enriquecimento do vocabulário, mantive o subtítulo. Mas eu vou cometer aqui, permita-me, bispo, a pequena heresia da autocitação. É um breve artigo intitulado A Cruz. Em sentido teológico, a efusão do sangue de Cristo na cruz é causa meritória da nossa saúde eterna. Ou seja, Cristo mereceu por nós o que nós não somos sequer capazes de merecer. O céu. Ninguém merece o céu. O céu, quem mereceu por nós foi o sangue de Cristo, vertido na cruz voluntariamente. Nós não temos nem potência para querer o céu, que é a felicidade irreversível, chamada glória. Então, a cruz, vamos ver que é o único caminho para nos aproximarmos da felicidade possível neste mundo.
é da cruz que nos vem todo e qualquer benefício espiritual. Toda espiritualidade católica baseia-se na cruz e dela se nutre. Retire-se a cruz e haverá uma queda contínua até o seu abismal avesso. O prazer hedônico, doentio, fetichizado, cego, pervertido, invertido, insaciável, utilitarista. A cruz é um sofrimento com sentido, um sentido divino transcendente. Afastar-se da cruz é perder o significado da dor de amor e, portanto, da própria vida humana. Aproximar-se da cruz é tornar sagrado o sofrimento. É sacrum facere, tornar sagrado. A cruz é o amor em seu ápice pletórico, insuperável. Então, hoje nós temos cruzes várias, né? Nós temos esta cruz aqui, quem educa filho, por exemplo, hoje tem problemas que uma pessoa há 60 anos não tinha. Isto aqui, este aparelhinho aqui, uma criança de 8 anos, eu considero que deixar isto aqui na mão de uma criança de 7, 8 anos, sem nenhum filtro, é quase um crime, porque a criança vai ter acesso a conteúdos eufemisticamente chamados de adultos, mas que são impróprios para todas as idades, e vai mutilar a sua alma. Olha, quando eu operei o coração, eu fui a um psiquiatra para me dar um remédio para dormir, porque o pós-operatório, abre-se aqui o externo, né? O bom humor me salvou, né? Era o doutor Pavão, um homem bacana lá, reitor da UERJ, do Rio, e ele, conversando com ele, ele disse-me o seguinte: meu filho, porque eu brinquei com ele, doutor Pavão, aí fora do consultório a barra está pesada, né? Eu pensei que ia apanhar. E ele disse: meu filho, eu já sou psiquiatra há 48 anos. Eu hoje atendo no meu consultório pessoas com patologias que até 10 anos atrás só entravam na literatura médica, praticamente. Aí eu perguntei, por exemplo, e ele foi enumerando: suicídios, tendências suicidas entre crianças e adolescentes. Esta porcaria aqui é um dos elementos favorecedores desta desgraça. Impotência de homens jovens, eu disse muitas vezes lá no centro Dom Bosco, de 18 a 30 anos que estão tomando Viagra. Não estão mais nos seus apetites naturais. 18 anos. Por quê? Começam com uma vida hedonística, uma vida sofisticada, performática, tudo artificial. É lógico que as potências naturais, com perdão da metáfora visual, elas decaem, né? Elas decaem. O excesso causa fadiga de todos os tipos e ele disse: olha, isto aqui é patologia coletiva hoje. Cada vez mais jovens recorrem ao remedinho azul. E eu disse para ele: pois é, né, doutor Pavão, pensemos lá no seu João, há 60 anos atrás, catador de laranja, numa fazenda do interior de São Paulo, uma figura arquetípica, no seu João. Seu João, 60 anos, casado com a Dona Maria, 57 anos, ele tem 13 filhos com ela, né? Todo dia ele cata a sua laranja, no final do expediente, fuma um fuminho de rolo, né? E a coitadinha já não tem 2 dentes em cima, 3 embaixo, né? Tem pelos nas axilas, né? O odor não é de rosas, e, no entanto, o seu João, sem nenhuma grande preocupação performática, ele cumpre os seus deveres conjugais 2 vezes por semana, com 60 anos, com a esposa, com quem está unido há sabe Deus quantos anos, né? Mas por quê? A alminha dele não foi mutilada a esse ponto, né? Então, estamos aqui a falar para famílias, né? A nossa vida familiar hoje, ela é um edifício de muitas fundações, né? Existe o primeiro para o católico, que é o edifício da fé, né? Mas a formação moral, a formação espiritual, aquilo que Dom Bertrand disse aqui, ele me emocionou 2 vezes, né? Na primeira, quando falou de Portugal. Eu sou casado, está aqui a minha esposa, uma portuguesa da cidade da Guarda, né? Legítima minha portuguesa. Então, eu amo Portugal. Nós somos filhos da estirpe lusitana de heróis da fé, né? Nós não somos filhos de pessoas quaisquer. É óbvio que houve assimilação de outras culturas, mas a forma geral da língua, da religião, etc.,
Quem nos deu foram os portugueses. O brasileiro que hoje participa de movimentos políticos, às vezes até com boa intenção, conservador, ele muitas vezes ele quer ser americanófilo, ele é liberal, mas ele esquece a nossa seiva lusitana católica. Católica. Olha, o bispo Sardinha, que foi o primeiro primaz do Brasil, morreu pelo nome, foi comido por índios caetés na praia, né? E nos diz o grande historiador brasileiro que saiu de moda, foi o primeiro grande historiador brasileiro, que foi Van Hagen, né? E tem uma história do Brasil em 7 ou 8 volumes, e a certa altura ele diz que alguns caetés, quando perceberam que aqueles homens de batina e outros também leigos se ajoelhavam antes de serem mortos a macetadas e depois comidos, não por covardia, mas sim perdoando seus algozes, eles descobriram uma nova dimensão da coragem, né? E muitos se converteram. Então, o Evangelho paira sobre todas as culturas, elas, ao assimilarem o Evangelho, elevam-se, né? E aqui sem nenhum intuito que não seja o de expressar a minha angústia como católico, né? Eu sou um católico leigo, minha autoridade é zero, né? Eu não sou partícipe da autoridade dos apóstolos, mas sou um integrante do corpo místico de Cristo. E, neste sentido, tenho a liberdade de defender a minha fé de acordo com a minha consciência, perante os outros, perante o Estado, na minha família, não me constranjo de maneira alguma, mas agora, imaginemos nós, chegamos aqui, historicamente, imaginemos se os jesuítas fizessem um sínodo parecido com o da Amazônia. Estaríamos, talvez, hoje enterrando crianças que nascem aleijadas, como algumas tribos fazem até hoje na Amazônia, né? Ou seja, agem contra a lei natural. A lei natural não é uma invenção. Olha, a moral não é a invenção de um diabinho que entrou num consultório e disse assim, não, agora, a partir de agora, fazer isto é pecado. A partir de agora, não. A moral é a própria realidade codificada pela inteligência que, ao fazê-lo, adquire critérios de agir em cada circunstância da melhor maneira possível. Então, por que é imoral estuprar uma criancinha? Porque está na lei? Não, está na natureza das coisas. A criancinha não tem nem corpo nem alma aptos para ser receptáculo de uma ação demoníaca como esta. Então, a Igreja Católica é a grande difusora da lei natural no mundo, a sua grande defensora, embora a sua defesa não seja só a da lei natural, né? Ela defende a fé, né? E, nesse sentido, emocionou-me aqui no finalzinho Dom Bertrand, quando disse que criar uma educação militante dentro do catolicismo, por um tempo como o nosso, é algo importante. E militante, não no sentido bélico, né? Militar pela verdade. Nós somos diáconos da verdade, de alguma maneira, porque somos dotados de inteligência e de vontade. Cabe-nos, em cada circunstância objetiva, dentro da prudência, sermos verazes, né? É óbvio que não estamos obrigados a dizer a integralidade da verdade em todas as circunstâncias. Se entra alguém, de repente, na minha casa e pergunta como é que eu pago o débito conjugal com a minha esposa, ou se eu não pago, eu não tenho obrigação nenhuma de dizer a verdade. Eu saio com aquilo que os teólogos, grandes teólogos, chamam de restrição mental lata. Eu restringo a minha mente, não a deixo expandir-se a totalidade da verdade, para dizer aquilo que convém. Né? Dizer aquilo que convém. Então, assim, estamos num momento conveniente pela publicação de obras católicas que não têm vergonha de assim o serem, né? Para publicação. Eu, se fosse do Ministério da Educação, já teria reeditado algumas gramáticas clássicas que estão esquecidas, já teria retomado por parcerias público-privadas o estudo do latim em escolas já informatizadas, para começar, tem um valor simbólico. Hoje no Brasil temos algumas escolas de latim que estão entre as melhores do mundo, pela internet, algumas pelo método Orberg, né? A pessoa começa a estudar ali, ela só não aprende se ela entrar num sacrário, talvez, e pedir a Deus assim, ó meu bom Jesus Eucarístico, fazei, dai-me a graça de não entender porcaria nenhuma. Aí pode ser que ela não entenda, porque o método é eficaz por si mesmo. Então, não tenhamos vergonha da excelência, né? Da verdade, do bem, da beleza,
Façamos o nosso trabalho, cada qual de acordo com os seus talentos, com aquilo que lhe cabe. Quando acabar meu tempo, me avise, por favor, tá, minha querida? Porque senão, carioca é um problema, né? Deixar o vou falando. Mas não deixemos de fazer por constrangimento. Eu me lembro que eu me converti aos 39 anos, estou com 54, me converti tardiamente, perdão, uma vez num táxi no Rio de Janeiro, indo para a Lagoa Rodrigo de Freitas, dar a minha corridinha. Eu tenho o hábito de me benzer quando passo diante de uma igreja. E o motorista, pelo visto, era um bom evangélico, né? Não, era um evangélico bom, melhor dizendo, né? Ele era um evangélico bom. E tinha lá a Bíblia dele, mas quando passamos pela terceira igreja, eu me benzi, ele, irritado, e eu estava com meu filho, que então tinha 9 anos, eu tinha um dever também para com ele. Mas por que o senhor se benze tanto? Aí eu falei, meu senhor, olha, infelizmente eu vou fazer meu exercício. Se não parávamos no bar aqui, tomávamos uma cerveja, eu lhe explicava. Mas eu posso lhe dizer já desde agora 2 coisas. Quando eu faço este sinal, eu estou, antes de tudo, prestando reverência a 2000 anos de civilização naquilo que ela produziu de mais elevado, na música, na retórica, na escultura, na pintura, na literatura, etc. Mas, além disso, eu, como católico, creio que Deus humildemente se esconde sob as espécies consagradas lá dentro da igreja. Então, faço uma reverência, sobretudo, a Ele. E ele, como protestante, me disse, mas às vezes nós vemos padres ruins, e me deu a oportunidade de dar uma boa resposta. Pois é, meu senhor, mas o Cristo está ali não pela virtude do padre, mas pela virtude de Cristo, da qual o padre é instrumento, ele atua in persona Christi. Então, não é pelas virtudes do sacerdote que Cristo está ali, é pela virtude dele próprio, que se espraia no sacerdócio, né? E aí, na hora de ir embora, eu disse para ele, o senhor é um bom homem, parece-me um bom homem. Hoje ainda, depois do meu futebolzinho de veteranos, é um futebol de caga dos infartados, né? Eu vou rezar uma Ave Maria pela conversão da sua alma. Quero crer que a esta altura, né, ele já deve estar indo à missa todo domingo, porque Nossa Senhora, nessas coisas, costuma não falhar, sobretudo para pessoas que têm um bom coração. Então, assim, não nos envergonhamos. Isso tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver com Santo Tomás, direta e indiretamente, porque ele é o autor que elevou a inteligência humana, com a sua especulação filosófica e teológica, a cumes extraordinários. Há um autor francês chamado Louis Junet, que ele diz o seguinte, eu li isso há muito tempo, eu já leio Santo Tomás há mais de 25 anos, seguidamente, e eu achei um exagero na ocasião, hoje eu já não acho. Ele diz o seguinte numa obra, peguem-se quaisquer filósofos de qualquer época e os coloquem ao lado de Santo Tomás de Aquino. A imagem que nos advirá será a de um cume entre vales. Né? Santo Tomás, metafisicamente, é uma espécie de cume entre vales. Ele levou a sabedoria greco-romana a patamares contemplativos extraordinários. E aqui, quando eu digo contemplação, não estou falando só da inteligência. Lembremos que São João da Cruz, o grande São João da Cruz, ele, além de ter sido agraciado, beneficiado por graças elevadíssimas, ele foi um grande estudioso da escola, um intelectual da escola de Salamanca, formada no melhor tomismo de então, que era o tomismo da Contra-Reforma. Então, era um homem de luzes místicas, mas a luz mística não se contrapõe à luz intelectual. Na igreja nós temos muitas luzes, né? Não só essa aqui, né, do mosteiro. Há a lumen fidei, que é a luz da fé, que Deus nos dá para que nos salvemos, aderindo a ela. Há a lumen propheticum, a luz da profecia, que Deus dá a alguns, que é uma participação na mente do profeta de sua onisciência. O profeta, por causa de Deus, consegue ver o que está para muito além do tempo. Há a lumen gloriae, a luz da glória, que é a felicidade irreversível do céu. No céu, ninguém vai estar deprimido, né? Ah, não, hoje eu estou tediado, não vai acontecer. O céu, que se chama glória, é o estado de felicidade irreversível, porque lá, embora em graus distintos, segundo o magistério da igreja e com ele Santo Tomás, os que se salvarem, eles contemplarão a Deus. E quando se está na posse do bem sumo, acontece o que aconteceu com o próprio Santo Tomás de Aquino, que está em documentos de todos os seus primeiros biógrafos, que foi o seguinte milagre sucedeu. E hoje tantos de nós não acreditamos em milagres, né?
Santo Tomás estava olhando para um crucifixo e um irmão ouviu o crucifixo dizer-lhe: Frei Tomás, Tomás, falaste bem de mim, pede o que quiseres. E Tomás, aos prantos, respondeu: nada quero, Senhor, só tu, só tu. É o único necessário. Deus é a única necessidade, o resto é contingente na nossa vida. A saúde corpórea, hoje todo mundo quer malha, todo mundo faz isso, aquilo, a felicidade está, né, tá nisso, está ali, tá ali atrás do arbusto. Né? Leiam o tratado de Beatitudine sobre a bem-aventurança na Suma Teológica e entendam que a felicidade neste mundo, ela não é perfeita. Nós, como católicos, já temos essa vantagem, um senso de proporções. Quanto à depressão coletiva aí, vem por causa de promessas políticas, promessas de coach. Eu não sou um coach, sou um escolástico. Né? Não tenho fórmulas mágicas de comportamento e nem acho que o estudo da alma é o estudo apenas da mente, mas é da alma por inteiro. Né? E nós... Por que hoje tantos aderem a ideologias? Falou-se aqui de ideologia, né? Vocês sabem que a palavra ideologia, a primeira vez que ela foi trazida à luz, vou encerrar agora, foi pela pena de um conde revolucionário francês, revolucionário chamado Antoine Destit, no livro Éléments d'idéologie, Elementos de Ideologia. E ele diz simplesmente o seguinte: ideologia é o conjunto de ideias que se aparta de qualquer realidade, ou seja, é autônoma. Então, o ideólogo, ele não tem um compromisso com a realidade, tem um compromisso com as suas próprias ideias, que ele quer enfiar goela abaixo de cada um de nós. Obrigado pela paciência, meus caros amigos. Gostaríamos muito de agradecer ao professor Sidney por essa palestra maravilhosa. Deus abençoe.